Luiz, tudo bem? Como tudo vai? Bem, aí apareceu aí. Como vai? Aí mandou. Ó, gente, eu queria dar início agora à nossa nova etapa aqui, e para mim é uma honra, porque o Armando era para ele estar aqui com a gente, né? Ele não pôde vir aqui, estava lá no Rio e não conseguiu vir para cá. A ideia, essa ideia, a gente precisa de são várias pessoas que acreditaram na nossa ideia, né? Como o Poit disse, né? O empreendedor é aquele que todo mundo acha que a sua ideia é louco, mas que faz os caras, convence o louco, né? E ele é um dos caras que acreditou no nosso projeto, a nossa ideia. O doutor Armando Melani, para quem não conhece, ele é um cirurgião oncológico, coloproctologista, ele é o diretor do IRCAD aqui da América Latina, é uma pessoa que desenvolve muita inovação no Brasil inteiro e no mundo, voltado para a cirurgia. Vocês vão conhecer algumas coisas no mercado, estando aqui com a gente. Uma das coisas é o robô de cirurgia minimamente invasiva, um dos robôs que estão no mercado aí, chegando agora no Brasil. Ele foi uma das primeiras pessoas que movimentou o robô novo que está para vir, que já chegou no Brasil e vai ser aprovado pela Anvisa agora. Então, ele tem muita experiência com inovação, muitas ideias. Ele trabalhou no hospital por 20 anos e depois foi para o Rio de Janeiro, mas ele não sai do hospital, ele continua com a gente em todos os eventos, em todas as oportunidades. E o Arena, ele foi um dos incentivadores que nos apoiou e buscou essas possibilidades aqui com a gente. Então, Armando, só para você ter uma ideia, a gente tem aqui 20 startups, são 40 pessoas mais ou menos, fora o que a gente tem online. A gente está nas redes do hospital, no YouTube, então a gente tem uma rede com mais de 100 pessoas nos assistindo. E, então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado por você apoiar a gente sempre nos eventos e nas suas ideias que a gente tem. E eu sei que você vai trazer uma coisa muito legal para o pessoal aqui. Eu sou cirurgião, sou meio suspeito de falar, mas assim, acho que os caras vão achar também bem interessante. Obrigado, viu? E a próxima você está presente, viu? Não esquece não, viu? Tá ok, Luiz. Infelizmente, como o Luiz disse, não pude estar presente, mas para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre cirurgia e inovação, que para mim é uma verdadeira motivação, né? A inovação, na verdade, ela não está relacionada somente à parte de você criar um novo device, ou criar alguma coisa que seja tão impactante, não é? Na vida das outras pessoas. Ela tem a ver, às vezes, com pequenas transformações. E é isso que eu queria comentar com vocês e mostrar um pouquinho para vocês da minha trajetória dentro do Hospital do Câncer de Barretos e como isso influenciou a minha vida em relação à questão da inovação. E como é que a gente pôde fazer inovações dentro do Hospital do Câncer de Barretos. Então, a questão mais importante que eu queria compartilhar e mostrar um pouquinho com vocês a respeito de inovação, não é? Exatamente essa questão do ambiente. O ambiente, ele estimula você a pensar, estimula você a criar novas oportunidades. E, geralmente, quando você chega de uma forma externa, num ambiente que já está com seus protocolos, executando tudo da melhor forma possível, nesse ambiente que você acaba criando e trazendo informações de outras escolas, que você acaba criando oportunidades de inovação. E esse foi o primeiro ambiente de inovação que nós encontramos na nossa vida, que foi o Hospital São Judas Tadeu, onde tudo começou, dentro da Fundação Pio XII, e foi aonde nós executávamos nossos primeiros
procedimentos cirúrgicos. E o que a gente trouxe de inovação, né? Eu não fui o único cirurgião que trouxe inovação para isso, para esse hospital, mas vários outros colegas contribuíram com isso. Mas quando nós chegamos no Hospital São Judas, para vocês terem uma ideia, a gente tinha bisturis elétricos completamente obsoletos. E eu vou contar uma historinha que hoje parece ser uma coisa assim impraticável, mas naquela época era até relativamente aceitável. Uma paciente que ia para uma cirurgia de câncer de mama, retirada da mama, ela recebia de início, na cirurgia, 3 bolsas de sangue. Por quê? Porque como os instrumentais eram instrumentais que nós utilizávamos, a gente ligava todos os vasinhos e amarrava todos os vasinhos, a gente não utilizava a tecnologia do eletrocautério, isso implicava num sangramento muito maior, e a paciente tinha que tomar bolsa de sangue. Hoje, a transfusão de sangue numa cirurgia de mama, ela é talvez em cada 1.000, e naquele momento, todos os pacientes recebiam 3 bolsas de sangue sistematicamente. Então, você perceber que no seu ambiente ele está um pouquinho aquém da realidade e trazer algo diferente também faz parte da inovação. Assim como os grampeadores, as anastomose, quando a gente retira um segmento do intestino, a gente vai emendar esse intestino, você pode fazer essa sutura no manual ou você pode fazer através dessas maquininhas que foram inventadas há mais de 100 anos e, obviamente, elas foram sofrendo modificações, ainda estão sofrendo modificações, né, com tecnologia, a gente vai comentar isso mais adiante, esses grampeadores acabam fazendo as emendas. E no momento que nós chegamos no hospital, também em 96, a gente não tinha disponível esses grampeadores que hoje fazem parte da rotina do hospital. Qual que é a diferença entre o uso de um grampeador e de uma sutura manual? Quando a gente usa um grampeador, todas as vezes que a gente for fazer a emenda, ela se faz da mesma forma. Então, existe uma padronização, porque o equipamento, ele padroniza a emenda, ele executa a emenda e ela sai de forma padronizada. E em medicina, padronização é muito importante para a gente fazer comparações e para a gente entender o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso paciente. Bom, eu coloquei essa tela em branco exatamente para a gente refletir sobre isso, né? Sobre esses primeiros momentos. O que significa isso? Significa que, eventualmente, não é uma descoberta ou uma novidade que vai trazer impacto naquilo que a gente executa nos doentes, trazendo melhores resultados. É exatamente o reconhecimento do ambiente. E vocês têm uma oportunidade hoje de estarem junto do Arena e do Hospital do Câncer de Barretos, onde a gente tem um grande laboratório para a saúde. Eu estou falando um pouquinho de devices cirúrgicos, mas qualquer tipo de modificação em relação a protocolos podem fazer impacto na vida do paciente. E toda vez que a gente faz uma emenda do intestino, não é? A gente tem uma preocupação de que essa emenda pode abrir. E estudando os nossos pacientes, e infelizmente, naquela época, lá atrás, os pacientes que chegavam a Barretos, 70% deles não tinha dinheiro para se alimentar no dia. Armando, desculpa, Armando, Luiz. Então, a gente percebeu que esses pacientes, eles estavam desnutridos. E essa desnutrição poderia ter impacto na questão clínica dos nossos pacientes. E eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que a gente conseguiu resolver isso através de protocolos. Ao mesmo tempo que a gente lá não tinha bisturi elétrico, nos Estados Unidos existiam pesquisas paralelas para a utilização de ferramentas robóticas, como isso aqui em 96, esse neurocirurgião que usou um braço robótico, automotivo, para fazer uma biópsia craniana. Eu quero mostrar para vocês que as coisas andam em paralelo. E lá em 96, naquela época que a gente estava chegando em Barretos, esse cara tinha criado o primeiro braço robótico do mundo, que ele na verdade, comandava uma ótica. E foi a partir de 98 que esses braços começaram a comandar pinças, ferramentas robóticas.
E por que que é importante a gente entender o nosso posicionamento em relação ao mundo? Porque na América do Sul ou na América Latina, criar devices médicos ou criar culturas disruptivas é muito mais difícil, uma vez que a gente tem um gap tecnológico muito grande em relação aos países do primeiro mundo, pelo menos lá naquelas décadas lá atrás. E a gente deve lembrar que em 2001, o professor Jacques Marescot, usando esse equipamento robótico, que hoje não existe mais no mercado, operou um paciente em Nova York, estando em Nova York, operou um paciente em Estrasburgo. E ele, o que ele fez de disruptivo nessa data? Ele mostrou que era possível, com um delay de 0,001 milissegundos, fazer uma cirurgia transcontinental, numa época que a internet era muito precária, e foi graças à força da France Telecom, não é, que eles passaram um cabo específico para que essa cirurgia pudesse ser executada em segurança. A prova de um conceito, a prova de uma barreira, uma cirurgia que foi preparada 2 anos para que fosse executada no dia 7 de setembro e acabou perdendo a notoriedade, infelizmente, por conta do atentado de 11 de setembro de 2001. Em 2002, nós mudamos do hospital antigo, da Fundação Pio XII, lá o antigo São Judas, para esse hospital novo, que hoje é a Fundação Pio XII, que vocês conhecem, está aí em frente ao IRCAD. E nessa época, nós pudemos aprimorar a nossa cirurgia minimamente invasiva, aprimorar a laparoscopia, que a gente começou a executar em 2000. Com o número de casos que nós tínhamos, nós nos transformamos em referência no ensino. E o que é importante no ensino, e a gente vê isso muito distinto nas escolas cirúrgicas, cada escola ensina de um jeito. Então, se você não tiver uma padronização técnica, você não consegue ensinar e passar isso adiante. Isso parece ser tão básico, mas na medicina, muitas vezes, não existem padronizações. A gente tem escolas que elas concorrem, que elas têm pensamentos diferentes. O exemplo mais comum disso é essa história da cloroquina. A gente tem escolas que acreditam que a cloroquina é eficaz na Covid e tem escolas que dizem que não é eficaz. E quando a gente vai na literatura, a gente consegue achar trabalhos que mostram que é eficaz e trabalhos que mostram que não é eficaz. Apesar disso estar eu não quero entrar na questão política, mas eu quero dizer e começar dizendo que, infelizmente, a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. E por conta disso, toda vez que a gente tenta promover uma melhoria, essa melhoria pode ser que momentaneamente ela seja verdadeira, mas pode ser que 10 anos depois a gente consiga perceber que ela não é verdadeira ou não é boa. E com o impacto da cirurgia minimamente invasiva, melhoria para os nossos pacientes em questão de recuperação e complicações pós-operatórias, como infecção de sítio cirúrgico, e hoje a gente tem no mundo uma despesa muito grande, esse é um grande problema na cirurgia, infecção de sítio cirúrgico, não é? Porque acaba agregando um custo a esse paciente, acaba agregando um custo à estrutura hospitalar e existem formas de se tentar prevenir essa infecção de sítio cirúrgico. E exatamente nesse período em que a gente criou uma equipe multiprofissional no Hospital do Câncer de Barretos, uma mudança de protocolo. Aquela história de que o médico sabe tudo, resolve tudo, a gente resolveu mudar isso. A gente começou a dividir as nossas responsabilidades com a enfermeira, com a nutricionista, com a fisioterapeuta. Cada um cuidando da sua parte para oferecer o melhor para o doente. E por que isso é importante? Porque nós começamos a conversar entre nós. Conversando entre nós, nós nos damos os protocolos. Nós tínhamos uma taxa de infecção cirúrgica de 16%, que era compatível com a literatura, ainda é, só que nós conseguimos baixar essa taxa de infecção para 3%, simplesmente mudando um protocolo.
Então, a ser disruptivo em cirurgia ou no tratamento médico não significa que você vai criar uma técnica nova ou trazer uma ferramenta nova. Muitas vezes, estudando os protocolos, estudando a forma como você entende os dados, e sem coleta de dados é impossível a gente entender o que está acontecendo e tentar fazer, obviamente, boas intervenções, tudo isso é muito importante para esse ambiente. Nós percebemos também que a gente não poderia fazer todas as cirurgias no Hospital do Câncer de Barretos. A gente já tinha criado uma padronização, a gente tinha uma taxa de infecção que era 30% daquilo que estava na literatura, a gente tinha bons resultados com os nossos pacientes, a gente tinha o dever de ensinar as pessoas a executarem os procedimentos cirúrgicos. Então, foi aí que a gente começou os nossos treinamentos, ensinando outros médicos a executar o que a gente faz. Só que a gente tem que fazer isso mão a mão. E muitas vezes a gente não consegue, num único curso, ensinar os nossos pacientes. Ao mesmo tempo, com a tecnologia nova, não é, de informação, a gente tendo novos recursos diagnósticos, como uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, nessa época que a gente estava ensinando a fazer laparoscopia, lá no IRCAD, na França, o professor Marescot já estava desenvolvendo um projeto visionário. Ele estava utilizando imagens de computação e ele estava utilizando essa imagem num modelo tridimensional e combinando com a cirurgia ao vivo. Com isso, ele conseguia prever aonde estavam as estruturas antes mesmo de entrar no tecido. E isso é muito importante em cirurgia, porque quando nós temos uns pacientes mais obesos, a gente não consegue enxergar essa anatomia. Então, assim, eu estou dizendo isso para vocês porque a gente vai chegar num clímax dessa apresentação, exatamente mostrando como é que a tecnologia está se envolvendo com o ambiente cirúrgico e para onde a gente imagina que ela vai, ainda mais com a presença de inteligência artificial. Então, assim, no meu entender, a gente precisa, obviamente, entender o nosso ambiente, porque no Brasil, eu estava ensinando laparoscopia numa chácara, na França, eles estavam utilizando os recursos de imagem tridimensionais, informações, talvez os mesmos pacientes, e, obviamente, lá uma capacidade de mudar, e aqui também uma capacidade de oferecer o melhor, uma capacidade de mudança, entendendo o seu ambiente de trabalho. Hoje, talvez, os degraus não estejam tão distantes como eram há muitos anos atrás. Com a história da informação, internet, a gente consegue diminuir esses degraus, a gente consegue diminuir o degrau tecnológico, mas o Brasil, lá na década de 90 e no início da década de 2000, estava 40 e 30 anos atrasado em relação à tecnologia que a gente tinha lá fora. E entender o que você pode fazer no seu ambiente hoje, e talvez esse seja um dos desafios do nosso IRCAD na África, porque a realidade da África é diferente da realidade da América Latina e da realidade da Europa, é tentar, naquela realidade, oferecer algo que vá fazer impacto para o sistema de saúde, para esses pacientes. Nessa mesma época, em 2006, esse cara, Fred Moll, ele criou um novo robô. O robô que nós temos hoje no mercado, que é o Da Vinci. Vocês já devem ter ouvido falar nessa tecnologia, na qual o cirurgião manipula os controles e os movimentos do cirurgião são executados dentro do abdômen ou do tórax do doente, com uma precisão muito maior do que a própria mão do doente, do cirurgião, porque a gente é capaz de escalar esses movimentos. Eu consigo fazer um movimento de 4 centímetros aqui fora e transformar ele num movimento de 1 centímetro dentro do abdômen do paciente. E com isso eu consigo ter um pouco mais de precisão. Nesse tempo também, foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com as indústrias. E para mim foi muito importante isso, porque até então os engenheiros ou as pessoas que criam, elas não perguntavam para a gente o que a gente precisava.
Simplesmente chegava uma ferramenta nova, olha, aqui tem um grampeador, você vai usar. Aqui tem um novo bisturi elétrico, você vai usar. Mas ninguém nunca chegou para sentar com os cirurgiões e perguntar qual a necessidade do cirurgião, qual é a minha necessidade no dia a dia, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso inovar. E acho que isso é o grande diferencial desse hub. Aonde vocês têm um laboratório, vocês têm pessoas que têm problemas e que precisam de soluções. E essas soluções, elas só chegam com essa interação. Quando nós podemos conversar com os engenheiros das fábricas que produzem devices médicos, aí as coisas começaram a mudar. Porque a gente começou a colocar a nossa necessidade. Qual que era a diferença de um cirurgião mediano para um cirurgião super especialista? Por que o cirurgião mediano não conseguia, talvez, executar a cirurgia com o mesmo device médico, com a mesma precisão, ou tirando daquele device tudo que um cirurgião esperto consegue executar? Porque talvez o manuseio do equipamento, existe uma forma talvez de você tentar melhorar esse equipamento para que nas mãos de todas as pessoas que forem utilizar, o manuseio será o mesmo. E foi exatamente essa evolução que a gente conseguiu ao longo do tempo. E, além disso, foi quando eu tive também, nesse ano, em 2006, a oportunidade de visitar o SCAD de Estrasburgo e conhecer algumas inovações que hoje são corriqueiras e normais para vocês. Vocês podem ir no YouTube ver muitos vídeos, mas lá em 2001, 2002, ou 2004, na verdade, esse projeto, você ter todos os vídeos de cirurgias narrados, e hoje a WebSurg ela está em 7 línguas distintas, são mais de 430 mil membros. Isso parece ser algo pequeno, mas na verdade é uma grande inovação para a educação médica. A gente tem um portal onde a gente consegue não interagir com os experts, mas a gente consegue assistir aula, a gente consegue assistir às cirurgias, não é só no computador, mas também no celular, em alta definição, e dessa forma executar melhor a sua cirurgia. Muitas e muitas vezes eu ouvi pessoas chegarem a mim e dizerem: doutor Armando, eu assisti a sua cirurgia no WebSurg umas 3 vezes antes de executar a cirurgia no meu paciente no dia seguinte. Exatamente porque a informação ela está hoje disseminada dessa forma. E será que a gente pode melhorar isso? Vocês viram lá aquele trabalho que eu mostrei, publicado na JAMA, né, de transformar uma tomografia numa realidade tridimensional. Isso também foi uma spin-off, uma startup que saiu de dentro do IRCAD, é uma companhia hoje estabelecida, uma companhia hoje que, na verdade, vendeu os seus direitos a uma outra companhia, eu vou mostrar para vocês adiante, na qual a gente consegue visualizar, e vou mostrar mais adiante, exatamente essa reconstrução tridimensional. Grandes empresas, no quesito educação, desenvolveram protótipos para melhorar o desempenho do médico de forma educacional. E a gente teve a felicidade, em 2011, de trazer o IRCAD, onde vocês estão hoje aí, para Barretos, exatamente para tentar fazer um impacto na educação da cirurgia no Brasil e na América Latina. E eu acredito que hoje, depois de 10 anos, com mais de 16 mil cirurgiões treinados, mais de 900 cirurgiões peruanos treinados, toda vez que a gente vai ao Peru e a gente olha como esses cirurgiões estão desempenhando, a gente sabe que a gente fez um impacto importante na vida dessas pessoas. Ainda mais hoje, nós temos também diversas mídias colaborativas, como vocês estão vendo, como o Facebook e outras mídias na qual nós podemos discutir procedimentos médicos. Mais do que isso, a educação ela vai sendo gamificada e a gente tem cada vez mais novas formas de educar, seja à distância ou seja de forma a utilizar a realidade virtual. E existem algumas plataformas hoje no mercado, desenvolvidas por várias universidades, cada uma delas construindo um pedacinho. Vocês que trabalham com inovação sabem muito bem disso.
não é? Muitas vezes você cria uma inovação, mas na verdade você precisa de pedacinhos complementares que vão transformar, por exemplo, aquele aplicativo ou aquela ferramenta numa ferramenta realmente adequada para chegar no mercado. E essas ferramentas foram criadas no intuito de entender o desempenho dos cirurgiões e mostrar para eles, olha, nesse ponto da cirurgia, a sua cirurgia não está sendo bem executada, você precisa executar essa cirurgia de uma forma melhor, esse é o ponto que você está tendo problema. Então, você ter online essa personalização desse entendimento, isso é muito importante. E nós acreditamos exatamente isso, que a educação ela vai se tornar uma gamificação. Hoje nós utilizamos modelos cadavéricos, utilizamos modelos animais, mas a gente acredita que num futuro muito próximo a gente vai poder utilizar outras ferramentas, como esse simulador de cirurgia robótica. Infelizmente, a simulação ela ainda está muito aquém da realidade. A gente consegue utilizar a simulação para desenvolver habilidades, mas a gente não consegue ainda transformar essa simulação numa questão de realidade. Não é? A simulação ajuda muito, mas ela ainda está muito aquém da realidade. Mesmo que a gente tenha hoje no mercado robôs que possam simular um procedimento cirúrgico, a imagem que a gente tem e essa realidade, ela não é uma realidade muito similar àquilo que a gente encontra no paciente. A grande questão relacionada ao treinamento ou relacionada à melhoria da cirurgia, ela tem impacto nessa questão que está relacionada a complicações e a mortes evitáveis por conta de erros médicos. E eu acho que esse é o grande foco de um cirurgião quando ele pensa em introduzir uma melhoria. Como eu disse a vocês, são pequenos pedacinhos que nós vamos introduzindo, que no final acaba fazendo uma grande diferença. E é muito interessante a gente olhar também como está saindo o mercado mundial nessas questões de inovação. A gente está percebendo que existem investimentos muito grandes em educação e saúde, e esses investimentos estão sendo feitos por grandes empresas para que para que nós, cirurgiões, possamos executar a nossa saúde de uma forma mais adequada. Existem hoje pelo menos 70 companhias robóticas trabalhando em diversas áreas do corpo humano para oferecer uma tecnologia mais aceitável. E a gente olha no mercado exatamente isso, a gente olha no mercado aquisições relacionadas a essas transformações. Eu tive o privilégio de participar de algumas inovações, na qual, infelizmente, não posso declarar ainda, e foi nesse local, em Stanford Research Institute, que a gente começou a ter maior contato com as inovações e com os engenheiros lá em 2015, e foi lá que foram criados os braços robóticos, seja da primeira empresa, ou seja, daquela que está no mercado hoje, e esse pessoal tem muita desenvoltura em tecnologia, desenvolvimento de protótipos, trabalham muito com o Departamento de Defesa norte-americano, e além disso, nessa região especial, não é, em Palo Alto, a gente tem também outras empresas que estão inovando na questão de saúde. A própria Google, a Verily, a Verb Surgical, que estava dentro da Verily, agora não está mais, está somente dentro da Johnson & Johnson, a Auris, que é uma empresa também que recebeu esse prêmio como uma das 50 empresas mais disruptivas no mercado da saúde nos Estados Unidos, né? Como, na verdade, não no mercado de saúde, mas no mercado, e tudo isso tem a ver com, talvez, o futuro da cirurgia. E talvez aí é que vocês possam começar a devanear, não é? E aí que a gente também devaneia bastante como cirurgião, ajudando essas empresas a melhorar aquilo que são os pilares daquilo que a gente imagina que seja a cirurgia do futuro. A questão da robótica, que é uma questão mecânica,
a questão da melhoria da nossa visualização, quando a gente está executando um procedimento cirúrgico, a questão da melhoria desses instrumentais, a questão da conectividade e interação entre os diversos sistemas no mundo, e a questão de coleta de dado e learning e machine learning. Só para mostrar para vocês, esse é um robô que já está no mercado norte-americano, em trials ainda, mas é uma ferramenta de 2,5 centímetros de diâmetro. Eu tive a oportunidade também de testar esse robô lá atrás, em 2018, e a gente fez lá as nossas considerações relacionadas a essa inovação, mas é uma ferramenta disruptiva para a cirurgia. Ao invés de você fazer 5 ou 6 cortes, você fazer um pequeno orifício de 2,5 centímetros, executar, por exemplo, uma prostatectomia radical ou uma retirada de intestino, de cólon, é realmente disruptivo. A gente vê várias ferramentas chegando no mercado, algumas delas a gente acha que são estúpidas, como essa aqui, que ocupa um espaço gigante dentro da sala cirúrgica. A gente não vê absolutamente nenhuma vantagem na utilização dessa ferramenta, mas ao mesmo tempo a gente vê outras ideias que talvez sejam muito interessantes, como essas novas formas de robotizar os braços cirúrgicos desenvolvido pela Auris, não é? E aqui é um broncoscópio com navegação, que também é um produto que está nos Estados Unidos com mais de 1.000 produtos já vendidos no diverso mercado norte-americano. E a gente tem outras empresas, como a Medtronic, esse robô Hugo, há 15 dias atrás, executou a primeira cirurgia através de um cirurgião amigo nosso, Jorge Bravo, lá no Chile. Foi a primeira vez que esse robô foi utilizado clinicamente. A gente tem fotos do protótipo que foi publicada pela Verbe e pela Johnson & Johnson, que era uma companhia em cooperação entre Johnson & Johnson e Google, trabalhando num projeto robótico. E mais recentemente, há 15 dias atrás, a gente teve o lançamento aqui no Brasil desse robô, que eu também tive o privilégio de participar desse desenvolvimento, que é um robô da CMR, Versus. A gente até publicou um trabalho em 2019, fazendo uma tecnologia disruptiva, 2 cirurgiões ao mesmo tempo, utilizando essa ferramenta, operando na parte abdominal e na parte transanal, né? Obviamente que era um cadáver, a gente estava fazendo uma prova de conceito, mas simplesmente para que vocês entendam, até que a gente consiga chegar nessa fineza de movimento, são necessárias muitas e muitas interações com engenharia. Entender física, momento, entender de mecânica, entender de robótica, de mecatrônica, porque são devices médicos que hoje estão acoplados em ferramentas robóticas, e a partir daí é que a gente vai conseguir executar as nossas cirurgias. A gente entende também que entender os movimentos que o cirurgião executa e talvez tentar padronizar esses movimentos ou criar um protocolo de inteligência artificial que possa criar esses movimentos, vai permitir no futuro que a máquina possa fazer uma sutura sozinha, sem a interferência do cirurgião, mantendo aí a mesma distância entre os pontos, mantendo a mesma tensão no fio, exatamente como a gente tem hoje naquela maquininha que faz o grampeamento dessas emendas intestinais, que são as anastomoses. Isso talvez seja uma forma de melhorar aquilo que a gente está executando hoje como cirurgiões. A gente acredita também que hoje, quando a gente executa um procedimento cirúrgico usando os nossos próprios olhos, isso também vai ficar no passado. A gente imagina que existem várias ferramentas de interfaces ópticas, existem coisas que os nossos olhos não são capazes de captar, e a gente já tem na medicina, e se a gente conseguir colocar essas imagens todas, seja através de uma visão virtual, tridimensional, reconstruída, a gente vai entender melhor a anatomia e perfazer melhor em relação aos nossos pacientes. Aqui a gente injeta uma substância, indocianina, e ela tem uma capacidade de rapidamente entrar aí nos vasos sanguíneos e tem uma fluorescência, então a gente consegue perceber, por exemplo, onde a gente deve fazer uma
transecção do intestino, que parte que está vascularizada e que parte que está isquêmica. Mais do que isso, esses DAIs, né, essas ferramentas, hoje a gente tem mais de 300 delas sendo pesquisadas, principalmente na Inglaterra, vai permitir que a gente vá poder visualizar essas estruturas anatômicas com muita rapidez e sem ter que adivinhar aonde essas estruturas estão. E entendendo aonde essas estruturas estão, talvez a gente possa automatizar determinados movimentos que o cirurgião executa. A outra questão relacionada à conectividade. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, né, por exemplo, a internet 5G que vai chegar, vai permitir que um cirurgião execute a sua cirurgia talvez a mais de 3.000 quilômetros de distância. Esse é um cirurgião chinês executando uma cirurgia a 50 quilômetros de distância. Isso vai permitir que pequenas comunidades possam ter acesso a cirurgias que hoje não têm acesso a essa tecnologia, porque não tem o profissional preparado para executar aquele procedimento naquele local. Mais do que isso, a gente vai poder fazer cirurgias guiadas, não é? Através desses programas de tablets, eu vou poder conversar com um cirurgião inexperiente ou em formação e vou poder treinar mais de um cirurgião ao mesmo tempo. Então, todas essas ferramentas, elas vêm para quebrar uma barreira que antes era uma questão só física. Você só podia treinar um cirurgião se você estivesse com ele dentro do ambiente cirúrgico presencialmente. E você poder fazer isso virtualmente, assim como eu estou fazendo essa apresentação para vocês, vai ser uma grande revolução. Isso é uma brincadeira, não é? Mas talvez seja uma grande verdade. A gente acredita que cada vez mais os aplicativos e essa interação entre o cirurgião e essa realidade virtual vai fazer com que a gente possa predizer o que tem dentro do abdômen do doente como eu disse a vocês, essa companhia, que é uma spin-off do IRCAD, que cria esses modelos tridimensionais através de tomografia ou de ressonância magnética, hoje com uma automação, você manda a imagem DICOM para lá, uma imagem DICOM, que é uma imagem que a gente tem em radiologia, em 9 minutos você consegue receber de volta esse modelo tridimensional, na qual você, como cirurgião, vai poder manipular esse modelo e tomar suas decisões de forma mais adequada. Mas o que a gente quer no futuro, na verdade, é uma navegação, né? E isso é uma oportunidade que a gente criou, a gente teve essa ideia de trabalhar com navegação para a cirurgia pélvica, e o Luiz, que está aí com vocês, é a pessoa que veio desenvolvendo esse projeto, não é? Porque quando eu olho através da gordura, eu, que sou um cirurgião experiente, eu consigo adivinhar onde as estruturas anatômicas estão. Mas o cirurgião inexperiente, o cirurgião com pouca experiência, não consegue. E isso é que faz a diferença entre o cirurgião experiente e um cirurgião inexperiente. Eu consigo ensinar habilidades, eu consigo ensinar habilidades manuais, mas eu não consigo transferir experiência. E, na verdade, o que a gente está buscando com toda essa inovação, essa tecnologia, é, de alguma forma, conseguir transferir experiência para os cirurgiões. E isso que a gente desenvolveu lá em 2014, há um ano atrás, a Intuitive, que é a empresa do robô, ela está trazendo esse modelo, pelo menos para a cirurgia de rim, não é? No nosso campo de atuação, que é a cirurgia pélvica, o que a gente quer, e eu disse para vocês sobre erros médicos, é diminuir a chance de um cirurgião, de uma forma inadvertida, cortar um vaso que não deva ser cortado, ou cortar um nervo que não deva ser cortado, porque hoje a gente consegue tratar o câncer com uma taxa de cura muito alta. A partir do momento que a gente trata a doença com uma taxa de cura alta, a gente começa a olhar para as complicações, e a gente quer diminuir as complicações. E as complicações no tratamento do câncer de reto, muitas vezes, são complicações funcionais, de função. O paciente acaba perdendo a oportunidade de ter uma ereção, ou de ter uma ejaculação, ou de ter uma função intestinal adequada. E isso acontece exatamente por conta de lesões durante essa cirurgia, relacionadas aos nervos. E se a gente pudesse, assim como a gente hoje pode usar um aplicativo de casa,
ao consultório, eu costumo dizer que a anatomia é o caminho, a gente conhece o caminho. Só que muitas vezes nesse caminho a gente tem alguns transtornos e a gente precisa evitar esses transtornos. E é através da navegação, né, e são fotos do projeto inicial que a gente desenvolveu dentro do hospital, junto com o Luiz, entender onde é que está a ponta do nosso instrumento, para com isso a gente conseguir, através daquela gordura, predizer onde está a estrutura anatômica, e com isso eu vou evitar, no futuro, que um cirurgião entre num lugar de forma inadvertida. E quando a gente começa a carregar os computadores com informações, né, do que seria uma cirurgia adequada, e aqui é um trabalho realizado no IRCAD na França, mais de 100 cirurgias foram colocadas em um computador com um algoritmo de inteligência artificial, exatamente para que ele detectasse o momento, por exemplo, que a gente tem que fechar o ducto cístico, que é o ducto que liga a vesícula até a via biliar principal, o momento em que a gente tem que fazer o clampeamento de uma estrutura que está sangrando. Quando a gente consegue ensinar isso para uma ferramenta, para uma máquina, e ela é capaz de ajudar o cirurgião a predizer aonde ele está, ou o que ele está fazendo, e é isso que a gente está vendo hoje com a inteligência artificial, pelo menos em endoscopia, não é? Antes eu precisava fazer uma biópsia desse pólipo. Hoje, quando eu toco a imagem nesse pólipo, o computador, através de inteligência artificial, consegue me predizer qual a probabilidade de isso ser um câncer ou não. Então, essa é uma questão muito importante, que a gente trabalhando com inteligência artificial e computação, a gente quer chegar e a gente quer levar ao nosso doente. A gente quer exatamente isso, não é? A gente quer transferir experiência, a gente não quer só ensinar habilidades. E isso vai vir, obviamente, com a inteligência artificial. Eu acho que esse é um grande desafio, e na verdade é um desafio que requer muito recurso, e é por isso que a gente está trabalhando com essas grandes empresas, para tentar achar uma solução que não é imediata, é uma solução de longo caminho. Mas como eu disse a vocês, a inovação em cirurgia ela não começa grande. Ela começa com a interação com os profissionais, ela começa no momento que a gente começa a identificar problemas que podem ser facilmente resolvidos. Muitas vezes não é um problema relacionado ao procedimento, mas às vezes é um problema de fluxo do paciente dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo. Tem várias coisas que podem ser melhoradas, que vão trazer impacto positivo para a saúde. E as grandes ideias saem de momentos de relaxamento, de momentos de conversa, não é no ambiente de trabalho que a gente acaba tendo os grandes insights. Muitas vezes é numa viagem, é conversando com pessoas, trocando ideias, e a gente percebe que as pessoas que enfrentam determinados problemas acabam tendo as mesmas ideias em locais diferentes do mundo. E isso aconteceu com navegação. Nós tivemos a ideia aqui, um colega nosso nos Estados Unidos, o Sam Atala também, e a gente acabou incentivando um cirurgião hoje que está na Holanda a perseguir essas imagens, e nessa questão dessa ideia de inovação, de navegação, aí conseguimos criar um grupo de trabalho conjunto para que a gente pudesse, de uma forma otimizada, melhorar as nossas ideias. Eu acho que é muito importante essas interações, não é? Para que a gente possa, na verdade, entender aquilo que está sendo executado, como deve ser executado. Acho que a lição mais importante que eu posso passar a vocês é exatamente